Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Números, capítulo 14, verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos tereis experiência do meu desagrado. Louvado seja Deus! Estamos estudando verdade presente em Deuteronômio. O tema desta semana, prefácio de Deuteronômio. Hoje, quinta-feira, apostasia e punição. Bem querido, bem querida, eu quero que você participe conosco, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros, inscreva-se neste canal, por favor, inscreva-se neste canal, toque o sininho e vai receber as notificações. Não se esqueça, eu estou orando por você e sua família. Ore por este canal. Bem, estamos aqui no limiar dessa lição maravilhosa da semana, falando sobre a verdade presente em Deuteronômio, e temos o prazer de entender algumas coisas que aconteceu com a humanidade e com o povo de Israel antes do livro de Deuteronômio. E aqui chegamos ao auge, onde encontramos a apostasia e punição. Bem, o povo que havia saído do deserto logo chegaria à terra prometida, mas depois que Josué e Caleb, juntamente com mais 10, foram fazer a averiguação da terra e foram fazer uma espécie de espionagem, eles voltaram trazendo um relatório sobre a terra. Bem, esse relatório sobre a terra prometida era que havia muitos frutos maravilhosos, havia então muita terra produtiva, entretanto haviam lá homens grandes, poderosos, gigantes, e isso amedrontou aquele povo. Isso fez com que o povo não tivesse mais o desejo de adquirir a terra, eles ficaram com medo de enfrentar os grandes gigantes. Bem, quando acompanhamos a história de Israel, nós percebemos que Deus os livrou da maior potência do mundo, na época, o Egito. E Deus então fez com que cavalos, cavaleiros, bem como todo o exército de Faraó estivesse abaixo do Mar Vermelho. Bem, sem contar que antes do problema que aconteceu no Mar Vermelho, nós vimos episódio de 10 pragas que caíram sobre o Egito e que arrasaram o Egito. Bem, Deus havia mostrado para eles provas suficientes. E não é de se admirar que Deus colocasse então uma nuvem do dia para proteger do calor calcicante do sol e também uma coluna de fogo para os proteger à noite, porque os iluminava e ao mesmo tempo causava a eles uma temperatura agradável contra a temperatura do deserto, que é uma temperatura desequilibrada. Bem, Deus havia feito muito por aquele povo. Sem contar que Deus muitas vezes os alimentara e tirara a água então da pedra, e muitos milagres foram feitos, mas o povo não cria que Deus os tiraria então e faria com que eles chegassem à terra de Canaã, porque temeram os grandes homens que lá habitavam. Bem, o componente crucial para Israel, no acordo, na aliança que Deus fizera com eles, era obedecer, fazer a vontade de Deus. Lá no capítulo 19, verso 4 e 5, o povo dizia que eles fariam tudo aquilo que Deus havia pedido. Mas Deus sabia que isso era só, então, o calor do momento. Bem, Deus então falou para eles: viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim, não creram. Mesmo assim, já 10 vezes tentaram me provar. Bem, queridos, Deus estava então ali naquele momento resolvido a dar uma correção no povo de Israel. Bem, qual era o problema? A desobediência. A desobediência foi então em função de que eles não confiaram em Deus, não confiaram que o mesmo Deus que derrotou o Egito poderia derrotar todos aqueles reis de Canaã e fazer com que eles herdassem a terra. Por causa disso, então, Deus disse: olha, vocês chegariam lá em 40 dias, mas agora vocês vão passar 40 anos no deserto. E dessa geração, de 20 anos para cima, nenhum deles vai entrar na terra prometida. Nenhum deles terá esse privilégio. Bem, foi uma punição dura.
Entretanto, foi uma punição necessária para corrigir aquele povo. Por isso, a palavra de Deus nos diz, queridos, se hoje ouvir a sua voz, não endureça o coração como no deserto, porque o povo de Israel endureceu o coração no deserto e tiveram que ver muito mais prodígios para conhecer então o Deus verdadeiro. E depois que toda aquela geração se foi, os de 20 anos para baixo herdaram a terra prometida. Bem, querido, bem querida, mas eles não alcançaram isso antes justamente por causa da apostasia. E quando nos apostatamos de Deus, podemos esperar com isso as consequências. Quando fazemos aquilo que não é da vontade de Deus, com certeza teremos consequências negativas. Por isso, querido, por isso, querida, vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos fortaleça com a sua unção, para não fazermos nada que não seja da sua vontade, para não vir sobre nós consequências negativas, mas só consequências de bênção de sua vontade. É seu desejo conservar-se do lado de Jesus e do lado da bênção e não se apostatar da vontade de Deus? Se esse é seu desejo, então ore comigo. Bom Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá essas advertências e orientações. Ajuda-nos a ficarmos do teu lado em nome de Jesus. Amém.